Eu me impressiono muito porque quando saiu a primeira reportagem, eu li, não achei nada de absolutamente preocupante, mas eu notei uma coisa: não consultaram um único advogado. É isso. É uma não reportagem. Não tiveram cuidado de consultar, pode ser alguém de esquerda, de direita, nada disso. Mas não tinha nenhuma informação jurídica na matéria. E depois, a desinformação é tal que chega a ser preocupante, né? Quer dizer, eles não informaram que o ministro agia com poder de polícia que é próprio do juiz eleitoral. Eles não informaram. Eu vi um Twitter, Instagram, não sei bem o que é, do ministro Messias, onde ele diz: olha, nós temos que nos lembrar da época que esses fatos ocorreram. Nós estávamos no meio de uma tentativa de golpe. Existia uma eleição super conturbada no país. Ainda hoje foram indiciados não só o ex-ministro da Justiça, mas o presidente da Polícia Rodoviária Federal, exatamente por tentar impedir uma eleição límpida, legítima e limpa. Então, naquele momento, o ministro Alexandre agiu, até onde eu pude ver, rigorosamente dentro das atribuições que ele cabia fazer. Especialmente porque ele estava com poder de polícia enquanto ministro eleitoral coordenando uma eleição. Eu penso que essa matéria ela perdeu tanto a força, porque, de certa forma, ela é quase ridícula em alguns pontos, que ela teve um grande momento de perplexidade. Eu mesmo li com cuidado, não vi nada. Eu me lembro que conversando com o Bob Fernandes, um jornalista que eu respeito muito, ele disse assim: aqui tem mais espuma do que rochedo. Não tinha nada na matéria que preocupasse, mas as coisas foram tentando crescer até, porque tenta-se, no meu ponto de vista, e aí é uma coisa que eu acho que vocês que têm credibilidade e que têm capilaridade têm que pensar. Por que essa matéria saiu, na minha visão? É uma estratégia de defesa para poder pressionar e desmoralizar, especialmente o ministro Alexandre, mas o Supremo Tribunal Federal. Por um motivo, Chico, que é grave. O que está acontecendo? Nós tivemos, no mesmo momento, fizeram uma comparação com a Lava Jato. A Lava Jato é uma das bases, evidentemente, do bolsonarismo. O ministro Moro prendeu o principal opositor e, num caso clássico de corrupção, aceitou ser ministro do governo que ele ajudou a eleger. Depois teve uma briga de quadrilha e eles se separaram, mas isso é uma outra coisa. Então, o que nós temos que imaginar? Essas pessoas, Bolsonaro, os militares mais próximos, os generais que estavam ali, os grandes financiadores, os políticos, deputados e tal, essas pessoas sabem que está chegando a hora da denúncia contra eles. Porque não é possível, em nenhum país civilizado, que você tenha 300 pessoas presas como pretendentes a terroristas, pessoas que algumas delas tiveram uma participação menor, mas que têm que ser punidas, que estavam dentro do Supremo Tribunal depredando e tal, e não sejam punidos aqueles responsáveis que coordenaram, que pensaram que seriam beneficiados reais. Então, está chegando a hora da denúncia, está chegando a hora do processo. O que ocorre, isso é uma coisa que eu comecei a falar desde o primeiro momento, e dada a credibilidade de vocês, eu me permito falar aqui, é que nós temos que cobrar, sociedade organizada, imprensa livre, independente, nós temos que cobrar uma posição do Ministério Público Federal. Enquanto não houver uma denúncia contra esses chefes da organização, nós viveremos um momento de instabilidade. Esse ataque ao Supremo Tribunal Federal agora faz parte de uma estratégia de defesa. Eu sei porque eu sou advogado criminal. Quando você sabe que no mérito você não tem chance, veja bem, o Zé Mané que entrou no Supremo Tribunal pegou 12 anos, pegou 15 anos. Bolsonaro, Heleno, esse pessoal vai pegar 25 anos, 30 anos de cadeia. E quando eles procuram os advogados, deve criar um impasse, um medo enorme. Gente, eu sou advogado criminal. A angústia pré-processual, às vezes, é maior do que o próprio processo. Você está entendendo, Chico? A pessoa vai chegar lá, assim,
Qual é a hipótese de eu não ser processado? Zero. Zero, porque se os caras que estavam lá na linha de frente pegaram 12 anos, 15 anos, exatamente. Então, o que eu acho mais importante agora é que a gente pense, já falei com vocês sobre isso, mas eu repito, eu acho que é importante agora que a gente faça um apelo institucional. Temos que terminar esses inquéritos. O cidadão, eu escrevi um artigo que foi mal interpretado, como se eu estivesse gozando, entre aspas, o Bolsonaro, mas é sério. É assim, o Bolsonaro tem o direito de ser processado. Não é verdade? Sim. Porque através do processo, você tem o direito de fazer a sua defesa plena. A defesa ampla. Por quê? Porque senão você fica indefinido. O Supremo Tribunal, nós advogados criminais, custamos a conseguir essas vitórias no Supremo. O Supremo Tribunal entendeu nos últimos tempos que o cidadão tem o direito de que o Estado termine a investigação. Ou denuncia, ou arquive. Não pode ficar indefinidamente. Então, o que está acontecendo agora é que esses advogados do Bolsonaro, dos ministros, dos militares, dos generais, dos grandes financiadores, eles estão fazendo o quê? Estão fazendo uma tentativa de desmoralizar o ministro Alexandre do Supremo para poderem melar o jogo. Falando em português bem claro. É isso aí. Então, cabe a nós agora cobrar isso. Vem cá, não existe 3 inquéritos, pelo menos, prontos? Tem denúncia. Sim. Tem que ter denúncia. Não pode ficar... O Estado, com todo o poder que tem, ele tem que ter limites. Sim. Por isso é que o Supremo Tribunal disse que a investigação chega num determinado momento, ela tem que terminar. Ou você arquiva, ou você denuncia. A falta de denúncia do Ministério Público Federal é que está levando essa tentativa de desmoralizar o Supremo Tribunal Federal. Preocupado em lacrar nas redes sociais do que em discutir propostas. É assim que os adversários descrevem o coach Pablo Marçal, que concorre à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB. Uma postura que desafia as regras dos próprios debates e que levou os candidatos que disputam a liderança nas pesquisas a desistirem de participar de um confronto mais cedo de um debate de ideias que foi realizado pela revista Veja. O que os outros candidatos estão criticando e por isso essa postura de não participar do debate de hoje, que este candidato, Pablo Marçal, não estaria obedecendo a principal regra de um debate, que é justamente trazer suas propostas para a cidade, apresentá-las e debater com os outros candidatos. Esse é o princípio básico num debate. Ele estaria usando agressões, ofensas durante esses debates, e isso que aconteceu nos anteriores, para editar e postar em suas redes sociais. O fato é que a principal preocupação que existe aqui em São Paulo é desses candidatos que eles não sirvam aí, como se chama no jargão político, sirvam de escada para Pablo Marçal. E foi o que aconteceu no último debate, uma discussão e sem a apresentação ou pouquíssimas apresentações de propostas. E eu vou citar aqui um exemplo dessa falta de debate mais uma vez hoje, dessa dificuldade. Quando Pablo Marçal foi questionado por Tabata Amaral sobre as suas propostas para a saúde, ele não respondeu a pergunta dela, disse que iria responder a esse questionamento nas suas redes sociais e deu o endereço de uma dessas redes sociais e depois começou a falar de outros assuntos. E é esse o questionamento que existe aqui. E há uma preocupação, inclusive, obviamente, com o processo democrático. É disso que estamos falando. Vai ter que haver algum movimento concreto aí da própria Justiça Eleitoral, do próprio TSE, para observar isso, porque imagina se for assim até o final das eleições, o quanto perderemos em termos de conteúdo, de reflexão, tudo que é fundamental para que a democracia de fato prevaleça no processo eleitoral, Rosana.